cada vez mais perto do Mengão queridão. Será, Henrique, que agora vai? Claudinho vai ser a baita contratação do Flamengo nessa janela de transferências? Mesmo apesar de Claudinho ali, eu não posso dizer assim, ter desconversado, mas ele não deu pista nenhuma se vai deixar o Zenit, se vai vir para o Flamengo. Mas agora, de acordo com as informações que apuramos, é que o Claudinho garante que o negócio está encaminhado. Inclusive já tem número definido dentro do Flamengo para Claudinho usar. Vou falar sobre isso. E também a equipe de marketing do Flamengo já trabalha em conjunto com as pessoas que cuidam das redes sociais do jogador, elaborando aí o anúncio oficial do atleta no mais querido Brasil. O que falta nesse exato momento? Vou falar para vocês o que está acontecendo. As exigências do Zenit da Rússia, que sempre foi, sempre é e sempre será difícil. Eu sempre falei sobre isso aqui com vocês. Vou explicar sobre a situação. Agora, a situação envolvendo Marcos Antônio. Pode ter uma reviravolta. Marcos Antônio aí, que agora 2 clubes do futebol brasileiro chegaram a procurar a Lazio da Itália, equipe que detém os direitos econômicos de Marcos Antônio, para tentar contratar o jogador em definitivo. Só que o atleta não abriu negociações com nenhuma dessas 2 equipes, justamente pelo desejo de poder defender as cores do nosso Mengão queridão. É inacreditável. A contratação de Marcos Antônio, vou falar aqui para vocês, só depende do Flamengo. É isso, só depende do Flamengo. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês, falar também sobre Lucas Paquetá, porque de acordo com o jornalista, o Flamengo ainda não desistiu de Lucas Paquetá. Ainda trabalha em cima de um contrato de empréstimo de Lucas Paquetá. O jogador também, por outro lado, vem ajudando nessa situação. Vou trazer detalhes aqui para vocês. Situação envolvendo joia do mais querido Brasil. E pela segunda vez, o Flamengo recebe proposta e recusa. Flamengo recusa a proposta do Atlético de Madrid por joia do mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita se você ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo. Ontem, sabadão, o elenco ganhou folga. Hoje, domingão, um ótimo domingo para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Também o elenco está de folga hoje. 2 dias consecutivos de folga o elenco rubro-negro. Na verdade, o Flamengo começa a preparação para valer, né, amanhã, na segunda-feira, quando o elenco retorna realmente aí ao CT do Ninho do Urubu, para começar para valer a preparação para o próximo jogo, que acontece no próximo sábado, dia 20, às 4 horas da tarde, contra o Criciúma, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Por que eu falo o Flamengo começa amanhã? Porque na sexta-feira, o Flamengo, né, compareceu ao CT do Ninho do Urubu, se reapresentou, mas foi uma representação ali, que eu posso dizer assim, né, um trabalho específico, principalmente jogadores que foram a campo diante do Fortaleza na última quinta-feira. Na sexta-feira se representaram, fizeram um trabalho regenerativo e amanhã começam para valer, né, a preparação para esse jogo contra o Criciúma no próximo sábado. E é um jogo importante, é um jogo que o Flamengo precisa reencontrar os caminhos da vitória. O Flamengo precisa, porque nesse meio de semana agora tem um jogo entre Botafogo e Palmeiras, que é um confronto direto, primeiro e segundo colocado. O Flamengo é o terceiro colocado. Palmeiras aí e Botafogo estão com 33 pontos. Botafogo na liderança, por critério aí de, né, saldo de gols marcados. E o Palmeiras segue aí na segunda colocação, 33 pontos ambos. Quem vencer vai a 36 pontos. Jogo que aconteceria do Flamengo, como eu já tinha trazido aqui para vocês, nesse meio de semana, contra o Internacional pela 17ª rodada. Esse jogo foi adiado e ainda não tem data marcada para acontecer. Nesse caso, eles vão jogar uma rodada à frente do Flamengo e o Flamengo só vai a campo no final de semana, no sábado. Só que no final de semana eles também entram em campo, né? Completando a rodada dele. O Flamengo fica com um jogo a menos. Então é uma situação para a gente ficar de olho, porque quem vencer vai a 36 pontos. Então o Flamengo precisa focar, trabalhar, ver aonde está errado, e errou bastante nos últimos jogos, contra o Cuiabá, contra o Fortaleza,
para acertar contra o Criciúma, né? Que inclusive a torcida promete um apoio daqueles lá no Mané Garrincha. Já foram mais de 43 mil ingressos vendidos para essa partida. Para esse jogo, a expectativa é que Everton Cebolinha esteja de volta para o jogo contra o Criciúma, que já vem fazendo um trabalho de transição desde essa semana, né? Desde quarta-feira que o Everton Cebolinha começou um trabalho de transição, enquanto Bruno Henrique, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito, ainda segue no departamento médico do Flamengo. Há uma expectativa também pela volta do Bruno Henrique, mas a princípio realmente aí quem deve voltar é Everton Cebolinha. Vamos torcer para que o Flamengo esteja todo mundo aí de volta, principalmente o quarteto uruguai também, para essa partida, beleza? Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o mercado da bola. O Flamengo recusou mais uma vez uma proposta do Atlético de Madrid pelo volante meio-campista, garoto de apenas 21 anos, Everton Araújo. É a segunda vez que o Atlético de Madrid chega no Flamengo para tentar contratar a joia rubro-negra. A primeira vez foi quando o jogador ainda estava na base. O Atlético de Madrid fez uma oferta e o Flamengo recusou. Agora, o jogador está integrado ao time principal do técnico Tite e o Atlético de Madrid segue interessado na contratação do jogador. A oferta de valores não foram divulgados, mas a informação que temos é que o Atlético de Madrid segue empenhado na contratação da joia rubro-negra. Lembrando que a multa rescisória de Everton Araújo está estipulada em 40 milhões de euros. Você, torcedor rubro-negro, você realmente, sendo o Flamengo, chegando a uma proposta bacana, você negociaria o volante Everton Araújo, 21 anos, né? A gente vê que o Flamengo hoje vem aí realmente no mercado da bola tentando reforçar cada vez mais e qualificar o seu elenco no meio de campo. Situação de Claudinho, Marcos Antônio, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, Lucas Paquetá. Mas realmente, o Everton Araújo é um garoto promissor. Quando os caras enviam um scout aqui, representantes dos clubes europeus, vêm aqui no Brasil, principalmente olhando essas joias do Flamengo, porque eles sabem o potencial que esses garotos têm. Mas o Flamengo prefere vender do que lapidar essas joias. Bom, mas vamos ver aí o que deve acontecer. Você venderia o Everton Araújo, sim ou não? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto agora, se falando sobre reforços para o nosso Mengão queridão, situação envolvendo Lucas Paquetá. Na semana passada, surgiu a informação de que o Flamengo teria desistido da contratação de Lucas Paquetá devido às exigências, né, feitas pelo West Ham da Inglaterra. E agora, de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, é que o Flamengo não desistiu do meia Lucas Paquetá. O meia continua ajudando e se esforçando para conseguir uma transferência de pelo menos um ano de empréstimo ao rubro-negro carioca. O clube segue agindo com cautela e o assunto internamente é visto como uma força-tarefa nessa janela. O rubro-negro carioca não descarta e cogita sim fazer uma nova oferta e de compra, olha só, hein, junto aos ingleses. O clube estuda uma composição mais vantajosa aos ingleses para conseguir ter êxito nas tratativas e contratar o meio-campista Lucas Paquetá. E aí, o que vocês acham sobre a situação de Lucas Paquetá? Sinceramente, fique à vontade, deixa aqui nos comentários. Você realmente aprova essa insistência do Flamengo em Lucas Paquetá, com toda a situação que está envolvendo o Lucas Paquetá, né, sendo investigado por envolvimento em casa de apostas? Caso seja aí realmente punido, condenado, pode ficar suspenso até mesmo do futebol mundial. E se caso isso aconteça, ele não vai poder atuar pelo Flamengo. Agora, se caso seja punido só lá na Inglaterra, no futebol inglês, ele poderá sim atuar pelo Flamengo. Mas você acha que vale a pena o Flamengo insistir nessa contratação de Lucas Paquetá? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado nessa situação do Lucas Paquetá para deixar vocês sempre por dentro de tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil sobre essa busca por Lucas Paquetá, beleza? Falando agora sobre Marcos Antônio Henrique, será que pode ter uma reviravolta nas negociações entre Flamengo e Marcos Antônio e Alásio? Na verdade, Flamengo e Alásio, eu vou falar para vocês, entre Flamengo e Alásio, deu aquela esfriada. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Na verdade, a Alásio agora foi procurada por dois clubes brasileiros. Dois clubes brasileiros chegaram a procurar a Lazio da Itália
pela contratação de Marcos Antônio. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, Botafogo e São Paulo procuraram a Lazio para saber sobre a possibilidade de negócio com Marcos Antônio. Os dois clubes ofereceram contrato nos mesmos moldes que o Flamengo. Porém, a decisão de Marcos Antônio posso falar assim, incrível, cara, porque eu não sei o que o Flamengo está esperando para contratar o Marcos Antônio. O jogador não abriu negociações com nenhuma dessas duas equipes. Marcos Antônio deixou claro, o desejo dele é vestir o manto sagrado e defender as cores do nosso Mengão queridão. O que acontece nesse exato momento, nas negociações entre Flamengo e a Lazio da Itália, é justamente os modos de negociações. A Lazio quer uma venda definitiva, vender o jogador, enquanto o Flamengo quer um empréstimo com obrigação de compra com algumas metas estabelecidas. Caso o Marcos Antônio bata essas metas durante o contrato de empréstimo por um ano, o Flamengo seria obrigado a comprar. Só que a Lazio já quer negociar o jogador em definitivo com o mais querido Brasil. Eu vou falar para vocês os valores que estão sendo aí estipulados pela Lazio, pedida pela Lazio, gira em torno de 4 a 5 milhões de euros. Se você colocar hoje na balança o que o Flamengo gastou com o Alan junto ao Atlético Mineiro, jogador veio lesionado, uma contratação que o Flamengo foi lá e pagou mais de 40 milhões de reais, a mais vantajosa entre essas duas negociações, o Flamengo fechou com o Atlético Mineiro e está tentando negociar com a Lazio por Marcos Antônio. Na minha opinião, respeito a opinião de qualquer um, na minha opinião, a de Marcos Antônio é a mais vantajosa. Vale a pena sim o Flamengo pagar os 5 milhões de euros em Marcos Antônio, comprar o jogador em definitivo, o desejo do atleta de vestir o manto sagrado, recusando abrir conversas com qualquer outra equipe, meus amigos, do futebol brasileiro, pelo desejo que ele tem de vestir o manto sagrado, defender as cores do nosso Mengão queridão. Então assim, se caso realmente não haja nada, próxima semana ele viaja à Itália, vai se reapresentar ao clube italiano, vai sim ser integrado à equipe italiana, que já começou a pré-temporada lá, então ele não vai ficar parado. Então o Flamengo precisa agir, ou então vai ter realmente uma reviravolta e acaba o Marcos Antônio não vir para o Flamengo. É inacreditável. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você compraria o Marcos Antônio em definitivo, sim ou não? Sem contar que não é só uma contratação qualquer, né? O jogador tem 24 anos, tá 100% sarado, não tem lesão, já chega para jogar. Inclusive, daqui a 2, 3 anos, o Flamengo pode pegar uma bagatela aí também. Além de render, dar retorno ao Flamengo, vai também pegar uma bagatela aí por Marcos Antônio. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, dando de assunto agora, vamos falar sobre Claudinho no Flamengo, Henrique. História é essa, Claudinho está cada vez mais perto do mais querido Brasil. Sim, eu posso falar isso aqui para vocês. E o problema agora é só algumas exigências que o Clube Russo sempre aparece ali com novas exigências. Mesmo o Claudinho ter ali, não posso dizer assim ter desconversado, mas ter fugido daquela pergunta ali, jornalista ontem, após a decisão da Supercopa da Rússia, né? A situação do Claudinho é o seguinte, o Pablo trouxe até aqui o seguinte, olha só, mesmo com Claudinho ter desconversado, empresário desmentindo informação e Alexandre Medvedev dizendo que não há nada confirmado, apenas interesse do Flamengo, tudo aponta para um acerto. Fonte próxima a Claudinho revelou para a nossa equipe que agora está tudo encaminhado e que muitas etapas já foram superadas. O problema é que os russos sempre surgem com novas exigências. O jornalista Vene Casagrande também trouxe uma informação interessante. Claudinho deve usar a camisa 97 no Flamengo. Segundo ele, o clube já tem um material de anúncio pronto e a contratação deve ser oficializada em breve. Então, como eu já tinha falado aqui para vocês, né, que o Flamengo já estava preparando o anúncio de Claudinho junto com a equipe que trabalha cuidando das redes sociais do jogador, a equipe de marketing do Flamengo e a equipe que cuida dos setores de redes sociais de Claudinho já estão trabalhando junto. E agora o Vene Casagrande traz essa informação que todo o produto do anúncio de Claudinho já está pronto. O problema é o clube russo sempre aparece com novas exigências, mas o negócio está muito bem encaminhado.
essa informação. Espero que essa novela não se arraste por muito tempo. Claudinho está empolgado, tá? De acordo com o Paparazzo Rubro-Negro, mesmo apesar daquela entrevista de ontem, que ele não quis falar nada, ele não falou nada, não falou se vai ficar no Zenit, se vai vir para o Flamengo, ele simplesmente falou, vocês sempre fazem essa pergunta, e saiu, foi embora, né? Então assim, de acordo com o Paparazzo Rubro-Negro, pessoas próximas ao jogador, ao próprio Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro, deixou claro que o negócio está muito encaminhado. Várias etapas foram finalizadas já, e agora é tocar a bola para frente e o Flamengo anunciar para valer a contratação de Claudinho, que por final, na minha opinião, na minha visão, no meu ponto de vista, vai ser uma baita contratação. O que vocês acham, nação? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir ligadaço, focadaço sobre essa situação do Claudinho, Lucas Paquetá, Marcos Antônio, que para mim tava quase tudo certo, para mim vai ser uma baita contratação também, tá? Não só do Claudinho não, mas sim a do Marcos Antônio seria aí uma baita contratação para o Flamengo. Só depende do Flamengo, essa é a realidade. Lá, acertar, pagar, comprou, pronto, beleza? Segui focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, um ótimo domingo para todos. Deus abençoe aí vocês e sua família. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.